mestre dos mestres, fazia uso de histórias para facilitar o ensinamento de importantes lições de vida. Seguindo o seu exemplo, o pastor João Ribe Palharim, com o apoio dos pregadores do telhado, faz o mesmo. Agora, pare tudo o que estiver fazendo, abra o seu coração e acompanhe uma das ilustrações do Reino de Deus. Um viajante, ele estava buscando a salvação. Ele buscava a salvação com ansiedade, se esforçava para encontrá-la. Até que ele chegou às margens de um rio muito extenso, que não era nem possível ver a outra margem. Águas negras, um rio com muito nevoeiro. E ele sabia que teria que atravessar aquele rio para chegar no porto da salvação. Então veio um barqueiro e se ofereceu para levá-lo naquela travessia. O viajante então entrou dentro do barco e sentou num banquinho à popa, e o barqueiro começou a remar. E ele olhou então nos remos e notou uma inscrição curiosa em cada remo. Num remo estava escrito fé, e no outro remo estava escrito boas obras. E quando o barco estava já na metade daquele rio negro, escuro, com muito nevoeiro, ele perguntou ao barqueiro qual a razão daquela inscrição em cada remo. E o barqueiro então explicou para ele: você vê este remo aqui do lado esquerdo? Está escrito fé. Observe, eu vou remar somente com ele. E ele começou a remar somente com o remo onde estava escrito fé. E conforme ele remava somente com o remo, o barquinho começou a girar em torno de si mesmo e não saía do lugar. Depois de alguns minutos, o barqueiro disse: agora observe, eu vou remar somente com o remo do lado direito que está escrito boas obras. E ele começou a remar com o remo do lado direito que estava escrito somente boas obras. E o barquinho começou a girar em torno de si mesmo, porém em sentido contrário. Depois de alguns minutos, o barqueiro disse para ele: agora preste atenção, vou remar os dois remos simultaneamente e veja o que acontece. Então ele começou a remar com o remo esquerdo escrito fé e com o remo direito escrito boas obras, e remava ao mesmo tempo. E o barquinho começou a ir para frente a cada remada e foi pegando mais e mais velocidade. E o barqueiro disse para ele: se você quer a salvação, você tem que usar estes dois remos e você vai conseguir chegar no porto da salvação. Eu quero te dizer, meu amigo, minha amiga, você que está me escutando, que o Evangelho garante que a salvação é pela fé. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e o 9 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela fé porque é um presente de Deus. Para receber a salvação não há coisa que você faça para merecê-la. Você precisa crer. Mas a salvação, a partir do momento que a pessoa é salva pela fé, ela passa a ter boas obras. Porque Tiago escreveu o seguinte, capítulo 2, versículo 17: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Em outras palavras,
Não adianta você dizer que tem fé e está fazendo obras ruins. Ninguém é salvo pelas obras, mas todos que são salvos têm boas obras. Por isso que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 7, no versículo 21, ele declara: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Você crê? Então obedeça. Você tem fé? Demonstre a tua fé também pelas tuas obras, porque será impossível você alcançar a salvação somente com fé. Será impossível você manter a salvação somente com fé. Será impossível também você ser salvo somente com obras. Mas mostra-me a tua fé pelas tuas obras também. E pelas tuas obras poderá se ver que você também tem fé. Remando simultaneamente com os dois remos, com certeza você vai chegar seguramente ao porto da salvação. Você acabou de assistir a uma ilustração do Reino de Deus com o pastor João Ribe Palharim, com oferecimento dos Pregadores do Telhado.